Direitinho? Então tá bom. É sempre um prazer retornar a essa casa. É uma alegria muito grande chegar aqui e ver esse salão repleto de companheiros de ideal. Estamos aqui, em busca dos mesmos propósitos, buscamos, as mesmas energias, o mesmo bem-estar. Buscamos sempre estar mais próximo, daquilo que nos pede o nosso Divino Mestre Jesus. Eu hoje vou fazer uma pequena reflexão, junto com todos nós, sobre a parábola do joio e do trigo. As parábolas de Jesus, às vezes tem pessoas que torcem o bico, Pô, uma parábola de novo. Mas as parábolas do Cristo, elas são tão maravilhosas e ainda de difíceis compreensão para a gente, ou melhor, cada um tem o seu próprio entendimento. Que eu falo esta parábola aqui hoje, se o companheiro vier fazer esse mesmo estudo aqui, a semana que vem, ele fará, vai ser a mesma parábola, mas o entendimento vai ser diferente. Porque Jesus, quando ele esteve entre nós, espírito sábio, espírito crístico, ele sabia que ele não estava falando para aquelas pessoas, para aquele círculo pequeno de pessoas que o circundava. Para a gente ter uma ideia, na época do Cristo, em todo o mundo, talvez não existisse mais de... Acho que não chegava a 1 milhão de pessoas, acho que não. Os mais otimistas falam 600 mil, 700 mil. Hoje nós já estamos em 7 bilhões e alguma coisa. Então ele falava por parábola, por quê? Porque ele sabia que os seus ensinamentos iriam sofrer deturbações, como sofreu. Então houve várias traduções e cada um foi colocando de acordo com aquilo que cabia aos interesses naquela época de determinados segmentos. Mas as parábolas eram o quê? Ele colocou de forma a que esse entendimento não viesse de pronto. E aos poucos a gente foi começando a botar a cabeça para funcionar e pensar e chegar a uma conclusão, o que o Cristo quis dizer para mim com essa determinada parábola. Então nós vamos à parábola do joio e do trigo. Eu quero que vocês observem esse quadro aqui. Eu acho que o projetor, o sistema de coloração dele não está muito boa, porque aqui desse canto aqui, onde está debaixo da palavra joio, isso aqui é um ramo de trigo maduro, que está amarelo. Aqui são uma porção, de um óleo de trigo começando a madurar e está amarelando. Ali é um plantio de trigo também já amarelando. Essas duas aqui do meio são o joio, se fosse uma planta para se colher, pronta para ser colhida. No caso, aqui está pronto para ser colhido o trigo, ali também, ali também. Ali no canto de lá, o trigo é um plantio de trigo verde, ainda verdinho. E do lado, o joio, também verdinho. Isso significa que, se você olhar detidamente, vai ver que tem diferença, mas se tiver todos juntos, a diferença é mínima. Isso porque eles já estão dando o fruto. Eu não consegui imagem do trigo ainda, antes de frutificar, porque segundo a narrativa do Cristo, são muito semelhantes. Os botânicos também afirmam isso. E essa parábola, ela é a segunda, porque ele começa assim, O evangelista Mateus, que é o único evangelista que contém essa parábola.
ele começa assim: Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo, propôs-lhe outra por quê? Porque a primeira é a do semeador. Então, são 3 parábolas consecutivas, né, seguidas. A do semeador, a do joio e a semente de mostarda. Isso significa, a gente logo entende, que Jesus falava naquele momento para agricultores, né? E aí ele começa, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes de trigo no seu campo. Observe, boas sementes de trigo no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vindo o servo ter com o dono do campo, lhe perguntaram assim, Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes de trigo? De onde vem, pois, o joio? E aquele senhor lhe responde, um inimigo fez isso. E aí os servos voltam a perguntar para o dono do campo, queres que vamos e arranquemos o joio? Aqui é muito nós, né? Quero que vamos e arranquemos o joio? E ele vai responder, não. Deixai para que ao arrancar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai que cresçam juntos. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. E o trigo recolhei no meu celeiro. Isso está em Mateus 13, de 24 a 30. Essa parábola, tem alguém aqui que não conheça essa parábola, que nunca leu essa parábola, ou nunca ouviu alguém falar sobre essa parábola? Tem alguém? Você nunca ouviu? Sério? Tem mais alguém? Tem um irmão aqui que nunca tinha ouvido. Tem mais alguém que nunca ouviu? Você também nunca ouviu? Mais alguém que nunca ouviu? Você também? Mas a frase, vou separar o joio do trigo, você já ouviu? Você já ouviu? Você já ouviu? É assim mesmo. Porque quando as pessoas, sem ter um olhar mais detidamente nos ensinamentos do mestre, essa parábola significa, quando ele fala assim, é a separação do bem e do mal. Então vamos separar o joio do trigo. Porque o que a gente entende de pronto, se a gente não compreender o amor que Jesus quis transmitir em cada uma de suas palavras, é isso que a gente vai pensar. A separação do joio e do trigo. Mas antes de adentrar na parábola para dividir com vocês o que eu passei a compreender depois que eu li ela detidamente, é bom que a gente entenda o contexto no qual estava inserido Jesus e no qual foi narrado essa parábola. A região que Jesus vivia era uma região eminentemente agrícola. Então, o que predominava ali era a agricultura e um pouco de pecuária também, mas em sua maior parte era a agricultura. Só que, nessa época também, o Império Romano dominava quase todos os reinos do mundo. Vale lembrar também que naquele tempo o mundo era um pouco menor do que hoje. Ou melhor, não é que era menor, o tamanho era o mesmo, mas tinha regiões que ainda não tinham sido descobertas. Ou melhor,
O homem já tinha sido descoberta pelos nativos, mas a civilização, digamos assim, não teria chegado ainda ali. Como é no caso das Américas, né, da América, aqui o nosso continente, e a Oceania, que é o continente mais novinho, né? Não tem nem 300 anos ainda, quase chegando a 300 anos. Mas não tem 300 anos ainda. E as Américas, que foi descoberta lá no finalzinho do século XV. Existia o quê? 3 continentes: África, Europa e Ásia. Só que nesses 3 continentes, o que imperava, né, redundando aqui, era o Império Romano. E a Palestina de Jesus tinha sido tomada pelo Império Romano cerca de 64 a 70 anos antes do Cristo. E havia uma disputa muito grande, porque no tempo da invasão do Império Romano, o que eles fizeram? Tomaram as terras daquelas pessoas que tinham suas terras. Aquelas pessoas, os seus chefes de família que não foram mortos, passaram a ter que trabalhar para o Império, né, dividindo o que cultivava das suas terras, que aquilo ali era que mantinha o Império tão poderoso como era. E aí surgia como sempre, aonde tem terra, tem disputa, né, tem muitas desavenças, lá também não era diferente. E havia muita disputa de terra entre aqueles poceiros, que eram pequenos, né, possuidores de terra. Existia muito. Então Roma, preocupado com aquilo, já se sentia bastante mais organizada do que aquelas províncias. Então levou para aquela região algumas leis para organizar a agricultura naquela região. Dentre essas leis, a gente ouviu as 3 aqui durante a parábola. A primeira era que a semente, o produtor, ele teria que escolher boas sementes para plantar na terra. Ele fala: Senhor, não semeaste boa semente de trigo no seu campo? Então, boa semente, que isso era uma lei. E por quê? Não existia, lá não tem um clima temperado como nós temos aqui hoje. Ou como nós temos aqui hoje não, aqui sempre foi um clima temperado, né? Então lá tem um inverno muito rigoroso e tem também um verão um tanto rigoroso. Aí por que essa lei tinha que ser cumprida? Porque no tempo que dava para plantar aquele tipo de semente que era para ser dado numa época um pouco mais quente, então tinha que ser boa semente, senão aquele plantio não ia render bastante, não ia ir bastante coisa para o império. Então tinha que ser selecionado as melhores sementes para ir para o seio da terra. Essa era uma lei. A outra lei era: não poderia intercalar culturas, plantar 2 sementes ao mesmo tempo. Não existia agronomia, né? Hoje se faz, né, o plantio intercalado de até 3 espécies, não sei bem, ou até mais. Quando eu vivia na roça, 2 era tranquilo, no máximo 3. Tinha espécies que poderia, outras não. E essa era uma outra lei, a segunda lei. E tinha uma terceira lei, que era: o produtor não poderia semear no campo do outro. E por quê? Porque as disputas de terra, eu chegava, semeava na terra do outro, aí o outro era o dono da terra, queria a minha semente, e aí eu começava a briga. E o Império Romano tinha o seu lema, né? Que eu confisco tudo que você tem, mas te trago a paz, ninguém mais te incomoda. Era a Pax Romana, né? Então ele levava a paz, ele te roubava tudo, te tirava tudo, mas você tinha paz, ninguém mais mexia com você. Fosse mexer com você, mexia com o Império Romano. Por isso mesmo que ele quebrou, né? Por isso que caiu. Porque chegou uma hora que ele não teve mais como manter protegido todos aqueles reinos que ele tinha invadido.
Então, a outra lei era essa. Não podia semear no campo do vizinho. Então, 3 leis. A boa semente, né? A semente tinha que ser boa. A unicidade, que não podia misturar. E no seu próprio campo, não poderia semear no campo do outro. Então, essas 3 leis. E você pode ver que a gente encontra elas 3 aqui. Não semeaste boas sementes tu no teu campo. De onde vem então a outra semente? E aí ele fala, um inimigo fez isso. Os servos, ele percebe quando o joio cresce e frutifica. Porque quando eles estão ainda sem estar começar a frutificar, não tem como ver diferença. Porque tem muitas plantas aqui, se a gente plantar as duas enquanto ainda novinha, você não consegue distinguir. Um pé de laranja e um pé de limão, por exemplo. Você não consegue saber quem é quem. Quando eles vão ficando quase no ponto de frutificar, você já observa o cheiro na folha, tem uma diferençazinha, mas ainda em estado, ainda que eu não sei nem o nome, ainda pequenos, você não consegue distinguir. E tem várias outras coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então agora a gente vai entrar um pouco, né, na parábola propriamente dita. Ele começa, o reino dos céus. Reino dos céus é uma figura de linguagem muito utilizada pelo Cristo. Porque o esforço dele era muito grande para mostrar para os judeus que o reino dos céus, o reino de Deus estava dentro. E ele fala lá em João, né? O reino de Deus não se apresenta em formas exteriores. Não direi, ali está, nem aqui eu encontrarei. Então ele fala isso lá no Evangelho de João. E ele tinha essa preocupação. Por quê? Porque os judeus que viviam subjugados pelos romanos, eles esperavam, né, por causa da profecia lá de vários profetas, entre eles Isaías e Malaquias, que falava no Messias que ia vir e resgatar o seu povo. O que eles esperavam? Que era um Messias davídico, aquele Messias que vinha impor, né, o seu reino naquela região e tirar o povo judeu da escravidão, como Moisés tinha tirado do Egito, só que Moisés também não brigou, não derramou sangue, né? Matou só umzinho e bem antes. E era isso que eles esperavam. Então, e os judeus esperam isso até hoje. Para os judeus, Jesus não foi o Messias das Escrituras. E por isso que ele tinha essa preocupação de estar explicando o reino dos céus, o que significa. Lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, Humberto de Campos nos fala que quando Jesus chegou em Jerusalém já para montar o seu apostolado, ele fica diante do templo, né? O templo de Jerusalém ou o templo de Salomão, e ele fica observando aquele templo. Quando um dos sacerdotes se aproxima dele e pergunta: "Que fazes em Jerusalém, Galileu?" E ele fala: "Passo por Jerusalém buscando implantar o reino dos céus." E aquele sacerdote ri e pergunta assim: "Reino dos céus? Que pensas tu que venha a ser isso?" E Jesus responde: "O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens." Essa é a resposta de Jesus. É um capítulo muito bonito, vocês podem ler, está no Boa Nova, capítulo 3. Então ele tinha essa preocupação de estar sempre explicando que o reino dos céus é algo interno, é uma reforma, não é um lugar circunscrito, não é tomado por derramamento de sangue. É tanto que Mateus, essa parábola é de umas que está só no Evangelho de Mateus, porque Mateus é um dos evangelistas que mais se preocupou em mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias.
É tanto que tem várias passagens onde fala de punição, onde fala daqueles pecados. Você vai encontrar quase tudo isso no Evangelho de Mateus, porque Mateus escreveu para os judeus. Aí Lucas escreve para os gregos e Marcos para os romanos, e João já vai escrever, né, para todo o povo, não tem um povo específico. Então o reino dos céus, aí Jesus com essa preocupação toda, e a gente subentende, né, não subentende, mas entende perfeitamente o que ele quis dizer, que o reino dos céus está dentro de nós, igual ele fala lá em João. Tem algumas traduções que falam que ele está entre nós, mas não, na verdade o reino dos céus é quando a gente consegue essa paz interior, é quando a gente consegue estar em paz conosco e com as leis de Deus. Um homem que semeou. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O homem que semeou, ou seja, o semeador, é o nosso Cristo. Ele é o semeador. Então, e ele semeia no seu campo. E aonde ele é o semeador, e o campo dele é onde que é? Na explicação dessa parábola, mas lá a partir do versículo 35, 36 em diante, ele tem uma explicação dessa parábola, que os discípulos, chegando em casa, perguntam para ele: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. Só que eu estava ouvindo, eu nunca concordei muito com aquela explicação, não parece muito uma fala de Jesus. E eu estava ouvindo um exegeta falando outro dia. Exegeta é aquela pessoa que é especialista em Bíblia, né, que sabe, interpreta, né, a Bíblia muito bem. Ele falando que essa explicação não foi Jesus que falou realmente. Ela foi escrita tempos depois, pelos próprios judeus. Então, toda uma explicação. Então, ali, nessa explicação está que o semeador, que ele é o filho do homem, seria Jesus, e que o campo é o mundo. E tem toda uma explicação lá, mas eu não adentro nela não. Só que eu até concordo que em um plano maior seja mesmo. Mas trazendo para a individualidade, o campo a que Jesus se referia somos nós. Nós somos esse campo aonde Jesus semeou. E antes, é só a gente observar na parábola das sementes, né? O semeador saiu a semear e a semente cai na beira do caminho, os pássaros comem, cai no pedregulho, até nasce, mas o calor não tem terra, a plantinha morre, cai nos espinheiros, os espinhos se fecham e sufoca a semente, e cai na terra boa, que vai dar 30, 40 e 100 por um. Ali nós temos uma semente e 4 tipos de solos. Então, aquele solo, depois na explicação da semente, ele fala dos corações, né? Ele explica cada tipo de pessoa que recebe aquela semente, mas por esse motivo acontece aquelas coisas todas. Então, aqui, esse seu campo são o terreno bom daqueles corações, dos nossos corações, que ele semeou e que deu 30, 40, 60 e 100 por um. Então, por isso, o campo aqui somos cada um de nós. A boa semente. A boa semente é a boa nova. É os evangelhos, é a palavra, são os ensinamentos, a pregação do amor que Jesus trouxe para nós. Isso simboliza a boa semente. O trigo e o joio. Qual o símbolo que representa aqui o trigo e o joio? No tempo de Jesus, o trigo, ele era a matéria essencial à alimentação humana. Essencial. Hoje, o trigo ele é importante, mas não é essencial. Porque já se substitui com o trigo tão contaminado como está. Muita gente não come trigo, inclusive eu. Né? E eu consigo me alimentar muito bem sem o trigo. Então, hoje não é mais, mas naquela época era.
não tinha diversidade de produtos alimentícios que nós temos hoje. Então ali o trigo era essencial à alimentação humana. Aí o trigo aqui, ele vem representando todo o bem, ele vem representando a vida, o alimento para o corpo material, é o trigo. Então, se a boa semente que Jesus trouxe, a palavra que nos encoraja a ser melhor, que nos ajuda a nos melhorar, que nos impulsiona a buscarmos o melhor, ela é semelhante ao trigo na alimentação do espírito. Então aqui ele simboliza, ele associa o trigo, uma coisa essencial para a alimentação do corpo, a uma outra semente essencial para a alimentação da alma, né? Do espírito que aqui fala, de vocês que estão aí me assistindo. Então este é o simbolismo do trigo. E o joio? Quando ele fala que, né, quando ele joga duas sementes juntos, que era uma coisa proibida, e logo a gente entende que isso que ele falou era comum de acontecer, que se eu não gostasse de você, eu ia lá, semeava uma semente diferente da que você plantou e te denunciava para o império. Era passível de prisão. Então ele pega duas sementes juntas, ele poderia ter botado mostarda, ele poderia ter botado milho miúdo, ele poderia ter botado outras, eu não sei o que tinha naquela época, o que nós temos hoje não é as mesmas coisas que tem lá, né? Não são. E por que ele colocou justo o joio? O joio não é uma coisa cultivada, joio é uma erva daninha, o joio é um veneno. Ninguém planta joio, o joio nasce espontaneamente. Não é que ninguém vai lá e semeia. Então, por que ele trouxe o joio ao invés de botar outra semente qualquer? Porque aí não simbolizaria o mal. Se ele colocasse qualquer uma outra planta aqui, não ia ter o simbolismo que o joio tem, que estaria simbolizando o mal. Então, é a luta do bem contra o mal. E aí ele comenta, né? Mas dormindo os homens. Coitado dos homens, né? Não podia nem dormir. Passar a noite acordado. Que castigo, meu Deus do céu. Mas veja bem, quantos, vamos supor que fosse vigia, alguém tinha que vigiar o campo. Quantos homens tinha que vigiar? Normalmente vigias são um, né? E aqui ele fala dormindo os homens. Mas qual o simbolismo que esse dormir nos homens nos traz? O dormir aqui simboliza estarmos desatentos. Esse dormir aqui não é o sono físico que todos nós necessitamos, que vamos fazer daqui a pouco quando chegar em casa. Aqui é a desatenção. É a invigilância. Isso é o dormir. Isso acontece quando? Quando a gente está disperso. Quando a gente está no churrasquinho. Quando a gente está tomando uma cervejinha. Quando a gente está numa rodinha de conversa, que o papo vai se desviando para algo nada construtivo e a gente envereda por ali. É nessa hora que a gente está desatento. E estamos dormindo, né? É o dormir que ele se refere. Quando cresceu e frutificou. A gente viu que as duas plantinhas, quando estão menorzinhas, não tem como distinguir. Só depois que dá fruto é que vai se ver a diferença gritante entre uma e outra. E mesmo assim, a gente observa, vamos imaginar duas crianças. Quem tem mais de 2 filhos, mais de 3 filhos, vai entender isso. E às vezes você dá a mesma educação e um tem um comportamento completamente diferente. Mas aí a gente pensa, ah não, saiu o avô,
saiu altio, ele é mais danado, ele é mais inquieto, ele é mais... E a gente tem que deixar, que muitas vezes aquilo é só uma fase mesmo de criança e que vai passar. E às vezes não passa. Na hora de dar os frutos, você vai ver que ele realmente é diferente. Eu digo isso por conhecimento de causa, né? Na minha família tem, no mínimo, 2 casos desse jeito. Na hora dos frutos, você vai ver que é totalmente diferente. Então, aí é o só depois que cresce, depois que frutifica, porque o mal e o bem, muitas vezes, eles nos são apresentados de forma muito parecida. Aí, saindo do campo das crianças, que a gente nunca vai classificar uma criança como mal, isso é um exemplo, mas assim, para entender de forma, como é que eu vou dizer aqui? Sumiu a palavra. Mas que a gente nunca vai olhar para uma criança e ver nela o mal, nunca, porque a criança já tem, né, a sua inocência, a sua ingenuidade. Mas vamos exemplificar de uma outra forma. Muitas vezes, você chega num trabalho e uma pessoa chega para você de forma tão amável e te agrada e te trata bem, é aquela pessoa espontânea. E você fica, nossa, fulano é uma pessoa legal, não sei o quê, mas daqui a pouco ela começa a chegar para você assim, ó, fica esperta que fulano estava ali, assim. Ah, meu Deus do céu, E aí ela começa a te envenenar. Quando você vai ver, não é nada daquilo. Ela que se apresentou como uma pessoa tão boa, tão espontânea, tão amiga, não é nada daquilo. Mas se apresentou. Então, muitas vezes, o bem e o mal, eles são muito parecidos. E nem sempre a gente consegue identificar de pronto. Por isso, tem que esperar os frutos. E ele fala que o inimigo fez isso. Foi lá e semeou o joio. Quem é o inimigo? Aí a gente costuma ouvir, eu ouço muito, eu gosto muito de ouvir padres, pastores, rabinos. Eu adoro ouvir pessoas falando, não importa que religião seja, eu gosto. Mas eu fico observando assim, a compreensão que eles têm, muito diferente da nossa, difere muito. Porque dizendo que o inimigo é o diabo. Quando não põe direto para uma pessoa, aquela pessoa que adora fazer maldade, aquela pessoa que é fofoqueira, aí, não, aquela pessoa é o inimigo, que vem, que me atenta, ou então a culpa é do coitado do diabo. O diabo sofre nessas horas, coitadinho, né? E aqui, a doutrina, né, vem nos ajudar, porque a gente compreende melhor hoje os evangelhos do Cristo, porque nós temos a chave da doutrina. Porque a doutrina espírita nos facilita, esses irmãos, esses benfeitores espirituais, que nos traz, né, muitos esclarecimentos acerca dos evangelhos do Cristo, e aí facilita o entendimento para a gente. Então, o inimigo aqui, ele vai se apresentar em vários pontos, eu vou apresentar ele depois em outra situação. Mas, de pronto, ele é as nossas imperfeições. O inimigo é aquilo que nós temos latente ainda dentro de nós. Que o trigo também foi semeado em nós. Quando Deus nos criou, colocou em nós uma centelha divina, né? Jesus fala, vós sois deuses e podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Por que nós não fazemos? Não chegamos nem perto do Cristo. Porque a gente não consegue acender essa luz. Mas quando a gente necessitou, lá quando a gente começou a povoar a terra, onde a gente tinha que matar para comer, ali era uma necessidade. Só que depois isso deveria cair no esquecimento, só que também ficou na nossa vivência. E a gente prefere muito mais lembrar do tempo que a gente matava para ter, do tempo que a gente roubava sem o outro perceber.
A gente não pensava no outro, era o egoísmo que imperava, e esse egoísmo não era bem o egoísmo, era o instinto de sobrevivência, onde sobrevivia o mais forte. Então, o inimigo é esse que a gente traz. E aí depois nos tornamos civilizados, mas sempre gostando mais da porta larga, mais do jeito mais fácil de conseguir as coisas. Então, essas nossas imperfeições é que é o inimigo. E os servos chegam e falam: queres que vamos e arranquemos? Que eu falei lá na parábola, né? É bem a gente isso aqui. Porque quando a gente não gosta de uma coisa, a gente quer tirar do nosso caminho. Por isso que todo mundo entende essa parábola como a separação do joio e do trigo. É separar o bem do mal. Porque pra gente isso é fácil. Eu não gosto, eu elimino. Eu não gosto, eu mato. Eu tiro do meu caminho de qualquer forma. Então, vamos lá, é mal? Vamos lá, vamos arrancar. Mas é mal no qual ponto de vista? No meu ponto de vista. Então, eu sou sempre a boazinha, né? Eu sou sempre bonzinha. O outro é que é o mal. Então, eu quero sempre matar o outro. E o semeador vai e fala, né? Não. Para não arrancar também o trigo. Aqui é aonde, né, a gente observa a tolerância e a misericórdia de Deus. Porque para Deus nós somos crianças em estágio de aprendizado. A mesma coisa que a gente faz com a criança que faz uma coisa errada, a gente faz só uma criança, ainda não entende nada. A mesma coisa é a gente. A gente vê muitos erros por aí afora, mas ainda eles vão aprender também. Mas isso a gente não deve ser conivente, Emmanuel vai nos dizer lá na frente um pouquinho. Deixe que cresçam juntos. Então, para se arrancar e a gente observa também, nos vamos trazer agora para dentro de nós, os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente tem um sentimento, seja ele, eu vou trazer aqui para o lado romântico, né? De histórias que eu leio, que eu ouço, de uma pessoa que olhou para uma outra pessoa que não podia se apaixonar e se apaixonou. Mas não podia. Aquela outra pessoa era comprometida, tinha uma vida totalmente equilibrada, e a outra pessoa, uma pessoa sensata, decente, com moral. E essa pessoa, por nutrir aquele amor tão profundo, mas na cabeça dela pecaminoso, ela não trabalhou aquele sentimento dentro dela, ela arrancou. Só que ali ela arrancou também a possibilidade de ter novas paixões, de conhecer outras pessoas. E sabe-se lá por que ela teve que se apaixonar por aquela pessoa comprometida. Então ela arranca esse sentimento, mas também arranca o que tinha de bom dentro dela. Isso acontecia muito na Idade Média. Muitas freiras, Por isso que a gente vê, né, no livro Memória do Padre Germano, é muito interessante como ele conta, né, as histórias acho que tem pelo menos duas madres superiora, que eram assim muito terríveis. A gente tem muita história de madre superiora muito ruim. Porque ela tinha dentro delas, elas não conseguiram trabalhar os sentimentos que para elas eram pecado, e aqui elas iam ficando amargas, porque ela arrancava aquele sentimento dentro dela. Noites e noites de joelho, orando, pedindo, tirava. Mas tirava também a doçura, a ternura, tudo de bom
que ela poderia compartilhar com os outros, ela não compartilharia porque ela arrancou lá naquele sentimento que ela teve lá atrás, do sentimento pecaminoso, na cabeça dela. Que incutiram na cabeça dela isso. Então, deixai que cresçam juntos. Trabalha esse sentimento. Ora sim, pede sim. Mas absorve ele, trabalha e deixa que vá. E deixa que passe. No tempo da colheita, direi ao ceifeiro. No tempo da colheita, direi ao ceifeiro, né? Aqui, o que tempo de colheita é esse? Na explicação está fim do mundo. Não é fim do mundo. Esse tempo dessa colheita, ele se dá em vários momentos. Ele se dá ainda aqui, nesse nosso plano. E também no momento em que a gente desencarna. É o momento da colheita. E ele diz, né, direi aos ceifeiros. Aqui a gente já vê que lá no início são servos, que ele fala. Aí fala, deixai no tempo da colheita, direi aos ceifeiros. Então não são mais os servos, já são os ceifeiros. Porque na hora que a gente for fazer a prestação de conta, não pode ser mais eu, você, nós aqui. Tem que ser irmãos que já estão num patamar mais elevado, que já têm condições de avaliar a nossa conduta enquanto encarnados. No livro Getúlio em Dois Mundos, a gente observa isso. Aquele irmão que acolhe ele, não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas é um livro muito interessante. Aquele irmão que acolhe ele e quando ele começa a se martirizar, né, a se lamentar da atrocidade que ele fez, e ele vai e mostra para ele também as coisas boas que ele fez. Então mostra quem foi ele em encarnações passadas, mostra o porquê daquela briga terrível dele com Carlos Lacerda, né? Quem entende aqui da história vai saber do que eu estou falando, os mais novos talvez não tenham se ligado muito nisso. Então ali é um companheiro que já está num grau de evolução acima de nós. E atai-o, né, o joio em feixes para queimar. Aqui a gente observa nas outras interpretações que a gente vê por aí afora, que esse queimar é jogar no fogo do inferno. Mas a gente sabe que inferno não existe, né? Inferno é uma construção mental que a gente faz, assim como umbral e todas as regiões de sofrimento que a gente vê por aí. Então, atai o enfeixe para queimar. Vou trazer mais uma vez uma exemplificação aqui entre os jovens. Quando a gente vê um garoto de pessoas de bem, mas ele só quer aquele lado, né, do mal, das coisas erradas, do prazer em fazer coisas erradas, como se fala na gíria, né? Grampeia o menino. Junta lá em feixe para queimar. Muitos conseguem queimar ali mesmo. Muitos conseguem queimar ali mesmo. E sai de lá pessoas melhores. Quantos jovens não entram na prisão e saem de lá regenerado? Quantos? São muitos. Mesmo com o nosso sistema tão absurdo que temos. E outros, não. Sai de lá pior do que entrou. Aí apronta aqui e volta de novo. Então, esse não adiantou. Mas vai ter um outro momento de queima. É na hora que ele desencarnar. Já que ele não quis aprender com o trigo, já que ele não quis se modificar, aí esse vai ter. Deixa que cresçam junto. Cresceu. Teve todos os filtros amorosos, como nos diz Emmanuel. Não aceitou.
ataio em fecho, vai ficar lá, né, grampeado, atado. Não melhorou? Vai ser queimado. Mas vai ser queimado como? Esse joio, ele vai ser queimado nas rodas das reencarnações. Não é queimar que eles vão arder no fogo. Vai ser queimado nas rodas das reencarnações. Ele vai ter que voltar para reparar todo aquele mal que ele fez aos outros e a ele mesmo, ao corpo, o veículo físico que Deus lhe deu para que ele se melhorasse, e ele deteriorou com seus vícios. Este é o símbolo do queimar. Porque queimar, se imagina-se que está no fogo. Qual o símbolo do fogo? Purificação. Este é o símbolo do fogo. Na outra palestra que eu fiz aqui, eu falei disso, né? Não sei, tinha algum de vocês aqui que estava na... Acho que não. Então, o fogo, ele simboliza purificação. Então, este é o queimar. É queimar, voltar para resolver. O trigo põe no meu celeiro. E o que é o celeiro? Aqui, se a gente volta de novo para um campo mais amplo. A gente sabe que o nosso planeta está em processo de transição. Tá? Vai deixar de ser, quando a gente ouve tanta coisa, até desconfia se realmente está, né? Mas está. Deixando de ser de prova e expiação para passar para um planeta de regeneração. O trigo colocar no meu celeiro. A gente pode dizer também que a Terra, que o nosso planeta Terra é o celeiro. E é onde vai ficar o trigo. É onde vai ficar aqueles que aceitaram a boa semente e que deixou que ela crescesse e frutificasse como quis o semeador. Tá dando para vocês pegarem cada símbolozinho? Gente, ó, isso aqui eu não tenho a menor pretensão de esgotar os entendimentos dessa palestra, dessa parábola. É aquilo que eu falei no início. Cada um de vocês, se for pegar a Bíblia, ou... Essa aí só está na Bíblia, não está no Evangelho não, segundo o Espiritismo não. Vocês vão... Em cima disso que eu falei, vocês vão ter outros entendimentos e outros entendimentos. Que foi para isso que Jesus deixou as parábolas. Então a gente observa aqui, né? Rodolfo Calegari, ele vai dizer para a gente assim: quando Jesus ordena que deixem o joio crescer junto com o trigo, ele está nos dizendo que o mal deve conviver com o bem, mas que o bem não seja conivente com o mal. Conviver junto, não se deixar contaminar. Aquele sentimento que eu arranco de dentro de mim, eu arranquei o trigo junto. Se eu deixar ele crescer junto com o trigo, eu tenho que fazer com que o trigo sufoque ele. Eu não posso deixar que ele contamine o trigo. Deu para entender? Mas voltando lá deixa eu voltar aqui numa coisa. Já que nós somos o campo, né? Então, como que o joio é semeado no nosso campo? Nós somos o campo. Recebemos semente de joio e semente de trigo. O trigo, Jesus semeou em nós, que é os seus ensinamentos. O joio, a gente recebe. Como que ele entra? Como que ele é semeado no solo do nosso coração? Pelos ouvidos e pelos olhos. É por onde o joio é semeado.
Ah, mas você conhece a doutrina, você conhece os evangelhos, você não semeia joio. Semeio? Semeio, mais na frente eu vou explicar isso, se o tempo der. Semeio também. Só que, com a experiência que eu tenho, eu estou até adiantando um slide que tem na frente, eu já consigo selecionar o campo onde eu vou despejar o joio, porque sou imperfeita como todos vocês. E na hora que você está cheio de joio, você tem que ter muita maturidade para você não semear ele em solo fértil. Então ninguém semeia solo em seu ouvido, Raimunda? Semeia sim. Ninguém semeia joio no seu ouvido? Semeia sim, semeia muito. Mas só que eu tenho maturidade suficiente de fazer do solo do meu coração areia escaldante, que aniquila a semente do joio. Ela entra. Pelos meus olhos já é mais difícil. Pelo ouvido já é mais fácil. Os homens, os olhos são terreno mais fértil. São entradas mais fáceis para o joio. Mas os ouvidos chega muito. E eu aniquilo todas elas, não deixo que ela cresça. E o que eu produzo, porque eu também produzo joio, volta e meia eu entro na fase de invigilância e deixo que ele cresça, mas eu percebo e vou depositar ele em algum lugar. Eu vou saber quais solos que eu posso semear esse joio, porque eu sei que ali ele vai ser aniquilado. Então a gente viu, né, que o trigo, o mal deve conviver com o bem, mas que o bem não seja conivente com o mal. E que o mal deve ser sempre combatido. Olha só que interessante. O mal deve ser sempre combatido, porém, há necessidade de esperar o momento certo, pois qualquer coisa que seja feita fora do seu tempo pode não produzir o efeito esperado. Deu para entender? Isso é Rodolfo Calegares que traz para nós, que ele faz um apanhado, né, uma interpretação muito bonita, né, dessa parábola. E ele continua, né? Nem sempre conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário que este cresça para que possa ser enxergado. É aquilo que eu falei lá atrás. Nem sempre a gente consegue enxergar de pronto que uma situação é má, que aquilo pode nos trazer consequências desagradáveis, né? Consequências que muitas vezes, né, a gente não sabe nem aonde vai levar. Nem sempre a gente consegue. Então é necessário que chegue o momento certo. No momento certo você vai ver. Se você estiver atento, se você estiver vigilante, se você não estiver dormindo, né, não no sono físico, mas dormindo, estando desatento. E ele continua aqui, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Tá. E ele continua, né? Essa narrativa nos remete à lei de causa e efeito. E nos remete à lei de causa e efeito. Pois deixa claro que todos nós somos livres para semearmos o que quisermos. Porém, a colheita é sempre obrigatória. Podemos semear tanto o joio quanto o trigo. Porque semeadores todos nós somos. Lá, quando Jesus fala, ele foi o semeador divino. Foi ele que semeou a boa semente em todos nós. Mas nós somos semeadores secundários. Da mesma forma que nós somos solos, nós também somos semeadores. A gente semeia tanto um quanto o outro, em maior ou em menor proporção, com menor ou maior gravidade.
porque isso faz parte das nossas imperfeições. Que ainda somos imperfeitos. Novidade, né? Ninguém sabia disso. Ainda somos imperfeitos. Então, se a gente faz nessa que é a opção, né, entre o bem e o mal, e se optarmos pela prática do bem, seremos recompensados com a feliz liberdade no plano espiritual. Então, se a gente só faz o bem, a gente já sabe que nos aguarda. A gente lendo o livro Céu e Inferno, a gente tem perfeita noção do que é a vida de um espírito ao desencarnar, quando a sua trajetória aqui foi valorosa. Você já leu também, né, lá dos espíritos felizes, né? Então, assim, é tão bonito. Você vê a Condessa Paula, por exemplo, quando eu leio as explicações dela, me dá vontade de morrer. Mas só que eu não fiz nem um décimo do que a Condessa fez. Apesar dela ser tão rica, ela era de uma humildade no sentido de ser humilde mesmo, de se vestir de plebeia para ir ajudar os pobres. Eu não ajudo nem quem está caído na minha rua, mas eu quero ter a condição da Condessa Paula quando eu desencarnar. Né? A gente sempre quer o topo da escada. A gente só não pensa nos degraus que a gente tem que subir, não é assim? Então, quando a gente planta apenas trigo, quando a gente é trigo, então nós teremos a recompensa com a liberdade, com a felicidade no plano espiritual. Essa é a recompensa de quem cultiva. Gente, eu vou terminar, tá? E se caso a gente opte, né, por semear única e simplesmente o joio, seremos prisioneiros das vibrações negativas que cultivamos. Aí a gente constrói o nosso inferno. A gente constrói com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, o nosso inferno, o nosso umbral, o nosso Hades, o nosso Geena, todas essas regiões o nosso Tártaro, todas essas regiões que são tidas como regiões de sofrimento. Então, o homem que semeia em seu campo é uma assertiva de Jesus aplicada a todos nós, demonstrando que temos um campo de atuação de acordo com o nosso grau evolutivo, onde desenvolvemos experiências e aprimoramento aprimoramento espiritual. Então, à medida que evoluímos, descobrimos a necessidade de seleção das sementes que devem ser semeadas nesse campo. A boa semente representa os valores morais e intelectuais. Lembra que eu falei lá atrás? Que na medida que a gente vai tendo maturidade, a gente vai conseguindo reconhecer com a convivência os solos. De pronto, quando a gente não conhece ainda o solo, a gente fica neutro. Queria até avisar alguma coisa, mas eu não sei qual a índole dessa pessoa. Então, se você não sabe, você fica quieto. Depois que você sabe, aí você vai... Não, aí não dá, não. Então, a gente começa a selecionar o campo onde a gente vai semear essas sementes. A gente começa a... Não sei se vocês já viveram isso. Uma pessoa chega para você e pergunta: nossa, fulano de tal é assim, assado. Você sabe aquilo e acrescenta mais. Você fala: nada. Quem te falou isso? Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Você não sabe quanto aquela pessoa é boa. Então você reverteu, embora você saiba que não é nada daquilo. Para o seu irmão você vai dizer: fica esperto, né? Para o seu irmão de sangue, aquela pessoa que você confia, fica esperto que aquilo é assim, assim, sabe? Mas para quem você não conhece, ele vai dizer assim: nada, é uma pessoa maravilhosa. Não sei nada de errado dele, não. Se faz, eu não sei. Posso confiar? Bom, aí também já não sei. Você entendeu? Mas você fica esperto, né? Como se diz na gíria. Então, esses valores morais e intelectuais. Então, os valores morais, a gente tem que estar sempre, independente de que solo for, a gente tem que estar sempre
espalhando valores morais para todos à nossa volta. E dessa forma, a gente consegue transformar esse ou aquele joio que queira ser transformado, que não queira esperar o momento da ceifa, né, para ser atado e depois para queimar. Então já está dando 9h10, que é o meu tempo. Eu vou terminar com uma historinha que vai ilustrar bem o que que eu falei aqui. Tem uma lenda Cherokee, dos índios Cherokees, né, uma tribo dos Estados Unidos, que conta a história de um senhor que estava ensinando para os seus netinhos. E ele chega para os netos e vai explicando que eles não deveriam brigar, que eles deveriam praticar o bem. Aí ele fala para os netos assim: olha, eu tenho 2 lobos dentro de mim. Um lobo é o do medo, é o da arrogância, é da avareza, é da maldade. E ele foi, né, enumerando várias vicissitudes, né? E o outro lobo é o lobo da bondade, da caridade, da amabilidade, do acolhimento, e detalhou também todas as várias virtudes. E um dos netos lhe pergunta assim: vô, esses lobos estão brigando? Aí ele falou: há uma luta entre esses 2 lobos, mas dentro de vocês também tem, cada um de vocês há 2 lobos brigando. Aí ele falou assim: mas e quem vai vencer desses 2 lobos? E ele responde: aquele que você alimentar mais. Então, a gente tem dentro de nós o trigo e o joio. Cabe a nós selecionar um e outro e adubar tanto um quanto o outro. Aquele que vai florescer dentro de nós, a escolha é nossa. Temos o livre-arbítrio para isso. E dessa forma, eu espero, né, que de tudo que eu falei aqui, para vocês que nunca tinham ouvido falar da parábola, eu espero que vocês observem e passem a reconhecer, a partir de agora, situações que possam representar para cada um de vocês joio ou trigo. E que o cultivo do trigo cresça nas nossas vidas. Bom, já me disseram que de agora até 9h30 é perguntas, né? Eu quero deixar claro para vocês também que eu não tenho todas as respostas, tá? Mas na medida do possível, o que der para eu responder, responderei com prazer, por favor.